Olá pessoal, estamos de volta para a parte 2 do tópico 7, intitulado Regularização e outras máquinas de aprendizado. Esse tópico é parte do curso de redes neurais, vinculado ao programa de pós-graduação da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da Unicamp. Para aqueles que não assistiram a videoaula da parte 1, eu convido a todos para assistir, onde nós cobrimos todas as sessões de 1 até 7 aqui, ok? Agora nós vamos entrar na sessão 8, que trata de fundamentos da teoria do aprendizado estatístico, que contém fundamentos específicos para sustentar conceitualmente as máquinas de vetores de suporte, ok? Então vamos lá, página 50, parte 2, tópico 7, ok? A teoria do aprendizado estatístico foi proposta por Vladimir Vapnik, que é um matemático russo radicado nos Estados Unidos há muito tempo, né? Ele, se não me engano, ele completou esse ano 84 anos de vida, ok? Os livros dele são bastante densos, como se espera de um matemático russo, evidentemente, né? Mas eu vou tentar destrinchar a essência que está por trás de todas essas contribuições aqui. Essa teoria, como o próprio nome está dizendo, é uma teoria e, portanto, ela deve valer para todo tipo de problema de aprendizado. Que fique isso muito claro. Nós não vamos especificar nenhum caso de estudo em particular. É uma teoria que tem que valer para formas gerais de estimação de dependências funcionais com base em conjuntos de dados. Junta que problema, professor? Não importa. Junta todos os problemas ou nenhum problema específico, certo? Diferente dos métodos de inferência estatística clássica, como testes de hipóteses, máxima verossimilhança e quadrados mínimos, né? Alguns deles a gente trabalha aqui no curso. Supõe-se aqui amostras pequenas e nenhuma informação a priori acerca do problema a ser resolvido. Tudo bem, então não é qualquer problema de aprendizado, é um problema com amostras pequenas, mas fora isso, nenhuma informação a priori fornecida sobre o problema a ser resolvido, ok? Então, a teoria do aprendizado estatístico permite analisar formalmente o comportamento e as limitações inerentes a algoritmos de aprendizado de máquina. Basicamente, ela vai nos dizer que nós precisamos regularizar a máquina. É óbvio isso, né? Só que a gente vai percorrer um bom caminho e as fórmulas que vão ser apresentadas são um pouquinho abstratas, né? Mas me sigam, por favor. Vamos definir aqui os conceitos de risco esperado e risco empírico, tá? Então, toda a formalização aqui estará vinculada ao problema de classificação binária. Em cima disso que Vapnik trabalhou, e a versão original das máquinas de vetores de suporte, que a gente vai ver na seção 9, são máquinas para classificação binária também, né? Então, considere uma amostra de tamanho n, onde aqui em cada um desses vetores eu tenho já as entradas e as saídas, né? Eles aparecem num único vetor justamente para trabalhar essa ideia de probabilidade conjunta, tá? Então, ZI para I igual a 1 até N são elementos independentes e identicamente distribuídos, seguem uma mesma distribuição de probabilidade conjunta, né, P de Z. Então, seja XI um subconjunto dos elementos de ZI, né, as primeiras N coordenadas de ZI, e seja YI também extraídos desse vetor ZI. Tá? Então veja, no fundo aqui eu só estou dizendo que de novo vou ter dados da entrada e saída, da entrada no vetor de dimensão m, e a saída, por ser uma classificação binária, vai ser um valor binário, ou -1 ou +1, correspondente a cada padrão de entrada, ok?
Então eu vou ter N amostras de entrada e saída. É só uma notação um pouco diferente para que a gente possa trabalhar com o formalismo do Vapnik, certo? Bom, o problema de classificação binária corresponde então a encontrar uma função que aproxime a dependência observada entre os pares de entrada e saída. Ou seja, eu quero sintetizar um mapeamento que toma M atributos e classifica em mais um ou menos um a saída. Okay? Isso para todas as amostras desse conjunto aqui. Então, seja f de x-alfa um conjunto de funções, portanto, esse é o meu espaço de hipóteses, certo? Lembre-se da notação que eu defini na parte 1 desse tópico, né? E alfa é o meu parâmetro aqui, que me permite excursionar, caminhar pelo espaço de hipóteses, né? Então, alfa especifica uma única função, um único ponto no espaço de hipóteses, tá? Que aqui eu estou chamando de, essa letra lambda maiúsculo, acredito, né? Ou gama maiúsculo, eu sempre me confundo. Então, o problema de classificação binária requer a minimização de um funcional, onde aqui eu meço o custo, ou a diferença entre o mapeamento que eu preciso sintetizar e esse mapeamento F que depende de alfa, tá? Então aqui, por exemplo, é um erro quadrático entre os dois mapeamentos, ponderado pelas probabilidades de Z, né? Justamente porque onde eu tenho mais dados é onde o erro vai impactar mais, né? Então é muito comum essa integral ponderada de uma métrica que no caso aqui a performance é a distância entre o mapeamento real e o mapeamento produzido pelo modelo, tá? Uma possível escolha para essa diferença aqui entre os mapeamentos é simplesmente pegar a diferença ao quadrado ponto a ponto, né? Essa fórmula aqui da equação 1 é chamado risco esperado, né? Ele, portanto, vai me dizer o quanto eu consegui atender o meu objetivo, né? Infelizmente, bom, é o valor médio da função de perda tomado sobre todo o universo. Portanto, é o valor médio da diferença entre o mapeamento desejado e o mapeamento obtido, sintetizado pela máquina de aprendizado, tá? Duas observações são fundamentais aqui. A distribuição de probabilidade PLZ é desconhecida, né? Então eu não posso resolver isso aqui, porque eu não conheço essa probabilidade que vai ponderar aqui, tá? Impossibilitando a minimização direta do risco esperado. A única informação disponível é a amostra finita de dados de entrada e saída, né? Acho que vocês já estão familiarizados com essas condições de contorno do problema de aprendizado. Por ser um problema de classificação binária, y e o mapeamento que parte de x e mapeia na saída, né, para qualquer alfa só podem assumir os valores 0 e 1. Na verdade, menos 1 e mais 1. Tá errado aqui. Logo, essa função aqui será uma função indicadora, assumindo apenas os valores 0 e 1. Ou seja, tudo bem, se fosse 0 e 1, seria 0 e 1. O que? Mas como se for menos 1 e mais 1, essa função indicadora vai poder assumir os valores 0 ou 2, a não ser que eu divida por meio aqui, daí fica 0 e 1. Tá? Então a função indicadora vai assumir o valor 0 quando for igual e 1 ou 2, se eu escalar aqui, né, quando for diferente. E já esses dois valores é menos 1 e mais 1. Tá? A pergunta
que fica é como viabilizar a minimização da equação 1 se eu não tenho, se eu desconheço essa função e, portanto, não é viável implementar o risco esperado, né? Então, uma possibilidade seria realizar uma estimativa dessa distribuição de probabilidade produzindo P-chapéu, tá? Mas, para tanto, seria necessário partir de suposições fortes acerca da forma paramétrica dessa distribuição. E, portanto, não é isso que eu quero aqui. Eu quero lidar com qualquer tipo de problema, qualquer tipo de distribuição de probabilidade P, inclusive aquelas que é inviável serem aproximadas, né? Então, uma estratégia que não requer conhecimento a priori, nem dessa distribuição, nem de outros aspectos aí do problema, né, é adotar uma aproximação do risco esperado com base no que a gente chama de risco empírico, dado nessa forma aqui, ou seja, eu vou usar as N amostras de dado para estimar a qualidade do mapeamento a partir da função custo, ok? É uma aproximação amostral de um índice que aqui é uma integral sobre todos o espaço de entrada, tá? De entrada, saída, ali que eu usei, tem a entrada e tem a saída, né? A pergunta que fica agora é, isso aqui é uma aproximação, então sob que condições a aproximação, né, o risco empírico, que depende de alfa, sob que condições essa aproximação do risco empírico ao risco esperado é válida, né? Porque se eu me deixar guiar pelo risco empírico e ele não tiver muito a ver com o risco esperado, eu vou estar minimizando esse risco e, no entanto, o mínimo daqui pode não ser o mínimo de cá, ok? Então é isso que a gente precisa focar agora, tá? Na verdade, não há a necessidade desses dois funcionais, né, o risco empírico e o risco esperado, né, serem próximos para todo alfa. O que eles precisam ser próximos é, no mínimo, os dois têm que ter o mínimo no mesmo lugar. No entanto, como eu não sei onde está esse mínimo, eu não sei qual é o alfa que minimiza o risco esperado, né, então é bom que eles sejam próximos para todo alfa. Essa é a conclusão que eu tiro aqui, né? Para medir a aproximação entre o risco empírico e o risco esperado, então uma métrica candidata seria a métrica L2, né, que vocês estão vendo aqui, tá? Então, eu poderia medir a diferença entre esses dois índices usando essa métrica aqui. A métrica L2, né? Ou então a métrica L infinito, né, que trabalha apenas com o pior caso, né, que é o supremo para algum, no caso vai ser para algum alfa, tá? Então veja a diferença, isso aqui seria a diferença quadrática média e aqui seria a máxima diferença entre os dois índices, ok? Então essa métrica da máxima diferença é mais restrita que a métrica quadrática, pois duas funções próximas segundo a máxima diferença, né, são sempre próximas segundo a métrica quadrática, mas a recíproca pode não valer, né? Mais ainda, quando a máxima distância entre os dois índices tende a zero, é garantido que o mínimo de um índice coincide com o mínimo do outro, né? Já quando essa outra métrica tende a zero, não há convergência uniforme garantida. Por exemplo, aqui, vocês estão vendo que se eu tomar essa métrica quadrática média aqui, né, ela não vai ser sensível a essa diferença
quase instantânea aqui, né? E essa diferença quase instantânea faz toda a diferença, porque o mínimo da curva tracejado, que seria o risco empírico, não coincide com o mínimo da curva do risco esperado. Tá? Então essa métrica não pega esse cenário um pouco específico, um pouco arbitrário, mas possível. Né? Já a outra métrica, L infinito, vai capturar isso daqui, tá? E vai deixar claro que eu estou correndo, eu estou tendo uma chance alta do mínimo desses dois não baterem, porque o máximo da diferença entre as duas curvas vai ficar muito grande, ok? Então é essa situação que eu não posso ter, ou seja, eu vou me guiar pela curva em tracejado e tomar o mínimo dela, como se fosse o mínimo da curva cheia. Tá? Se eles não forem coincidentes, eu estou fazendo uma inferência equivocada. Bom, então, na figura 4, a métrica L2 assume um valor reduzido e a métrica L infinito não. Para evitar situações como essa da figura 4, né, devemos exigir então que o risco empírico não se distancie do risco esperado, mas que o valor delta para todo alfa. Tá? Tomando um delta razoavelmente pequeno, essa situação é eliminada e eu passo a confiar mais em que o mínimo do risco empírico esteja bem próximo do mínimo do risco esperado, ok? Então, basta atender a essa condição aqui, né? Então, eu quero que valha a seguinte relação. A probabilidade, né, do pior caso da diferença entre os dois índices ser maior do que delta, eu quero que ele tenda a zero conforme o número de amostras cresce para infinito. É isso que essa fórmula está dizendo aqui. Já começaram a aparecer algumas equações um pouco mais complicadinhas. Tá? Deu para entender? Então, aqui eu tomo para todo alfa, né, eu escolho a maior diferença possível, né, o supremo da diferença entre os dois índices, e eu quero que a probabilidade dessa diferença máxima ser maior do que delta, eu quero que essa probabilidade tenda a zero quando eu aumento o número de amostras. Aí eu posso dizer que o mínimo do risco empírico vai coincidir com o mínimo do risco esperado. Eu vou estar muito perto segundo essa distância delta aqui. Tá? Como a probabilidade tende a zero quando o n tende a infinito, eu digo que o risco empírico converge uniformemente para o risco esperado. É uma expressão bastante usual na área de aprendizado estatístico. Tá? Então, em teoria de aprendizado estatístico, essa convergência uniforme é tida como sinônimo de aprendizado. E de modo que a análise das condições sobre as quais essa convergência ocorre, ou seja, do índice empírico coincidir com o esperado, né, com o teórico, né, permite, de modo que a análise das condições sobre as quais essa convergência ocorre, permite obter garantias acerca do desempenho de algoritmos de aprendizado de máquina. Certo? Então, é aquilo que eu falei. Eu não quero ter um desempenho bom apenas no treinamento, eu quero que a máquina se apresente com uma alta performance também para dados não vistos no treinamento. E eu espero que o risco empírico, baseado apenas nos dados de treinamento, consiga me fornecer algumas garantias disso. E a gente vai ver o que é preciso para isso acontecer. Tá? Então, primeiro vamos começar a tratar o caso em que o espaço de hipóteses é finito, tem um número finito de modelos. Né? No caso aqui são L minúsculo, é a quantidade de funções candidatas no meu espaço de hipóteses, certo?
Trata-se, portanto, de um espaço de hipótese com um número finito e L de elementos. Sendo assim, o conjunto T tal aqui contém algumas hipóteses possíveis que podem resultar do processo de aprendizado a partir dos dados disponíveis. Então, eu vou tomar os dados disponíveis e vou ter que escolher um desses L modelos como sendo o melhor. Cada hipótese terá associado assim um valor de erro empírico e deseja-se chegar à hipótese ou equivalentemente ao valor de alfa que apresente o menor erro esperado. Né? Isso que é aprender, é tirar o melhor do meu modelo guiado pelos dados disponíveis para treinamento. É possível provar, aí que está, não vou agora dar um grande salto aqui, só pegando o resultado que nos interessa. Né? É possível provar que, com grau de confiança 1 menos neta, tá? Então esse neta deve ser um valor bem baixo para que o grau de confiança seja, por exemplo, 99%, né? 95%, 99,9%, coisas assim. Né? E é possível provar que, com grau de confiança 1 menos neta, e para uma amostra de tamanho n, vale essa desigualdade. Então veja aqui, o risco esperado é limitado superiormente pelo risco empírico mais um termo. Tá? Se esse termo for muito grande, o risco empírico não me diz nada sobre o risco esperado. Então, o meu objetivo, o que é? É minimizar esse termo aqui, tá? Para que, quando eu treino, o limitante associado ao risco empírico diga bastante coisa sobre o limitante associado ao risco esperado. É esse que eu quero minimizar, mas eu só tenho acesso a esse, tá? Então, como L e neta são constantes, ou seja, o número de modelos possíveis e o grau de confiança que eu quero, né, são constantes, então, olhando aqui, né, se L e neta são constantes, eu preciso minimizar esse termo para realmente limitar o risco empírico, né? O que eu tenho que fazer? Aumentar o número de amostras. E se esse número de amostras for para infinito, eu consigo a convergência do risco empírico para o risco esperado. Olha que coisa bela, tá? Vale isso para todo problema que tem um conjunto finito de hipóteses, né? Basta aumentar o número de dados para eu conseguir aproximar, limitar superiormente, né? Então, o mínimo aqui do risco empírico vai dizer muita coisa mesmo sobre o mínimo do risco esperado. Tá? Então, é isso que eu estou colocando aqui. Conclusão: sempre há convergência uniforme quando se considera um conjunto finito de funções, desde que o número de amostra possa crescer ao meu gosto. Tá? Vamos falar agora de um cenário mais realista, que é o aprendizado em conjunto infinito de funções. Então, quando L tende a infinito, cria-se uma dificuldade, e esse é o caso real em aprendizado de máquina. L infinito significa que o espaço de hipóteses tem um número infinito de modelos candidatos. A pergunta que fica então é: como obter resultados válidos nesse cenário? A solução está a observar que na amostra de dados que eu tenho, lembra que eu tenho um problema de classificação binária, né? Onde N é um conjunto finito, né? Ou seja, há um número finito de classificações binárias possíveis para os elementos de φ. Então veja, embora eu possa ter um conjunto infinito de modelos, mas o comportamento de saída deles, a variedade de comportamentos é finita, né? Porque ou eu saio com a classe mais 1, ou eu saio com a classe menos 1, para cada uma das N amostras, ok? Então eu vou explorar isso.
Vamos lá, vamos tratar primeiro do conceito muito importante aqui chamado de dimensão Vapnik-Chervonenkis, né? Em linhas gerais, em termos práticos, a dimensão Vapnik-Chervonenkis de um espaço de hipóteses H pode ser interpretada como o número efetivo de parâmetros de modelos pertencentes a esse espaço de hipóteses, sendo denotado por H minúsculo. Tá? Então, basicamente, a dimensão Vapnik-Chervonenkis vai medir a flexibilidade do modelo, né? Quanto mais parâmetros o modelo tem, mais flexível ele é. Então, quanto maior for a dimensão Vapnik-Chervonenkis, mais flexível é o modelo. Então, por exemplo, um hiperplano vai ter uma certa dimensão, enquanto que uma superfície não linear tem uma dimensão Vapnik-Chervonenkis maior. Tá? Essa é a ideia. Outro resultado prático muito relevante, o qual será apresentado mais adiante, é que quando a dimensão Vapnik-Chervonenkis é finita, então modelos pertencentes ao espaço de hipóteses podem generalizar, no sentido de que, tomando-se um conjunto de dados N, com N suficientemente elevado, o risco empírico tende ao risco esperado tanto quanto se queira. Tá? Então eu vou conseguir aqui algo parecido com o que eu já conquistei no caso anterior. Tá? Mas para isso, H tem que ser finito. Formalmente, H está associado ao maior número de pontos que o modelo pode classificar corretamente, classificação binária, tá? Para toda a proposta de rotulação possível. Então, disse então que H particiona esses pontos. Então, vamos ver aqui esse exemplo. Né? Vamos olhar aqui, esse é um plano, né? É um classificador linear, e para 3 pontos, qualquer que seja a rotulação binária desses 3 pontos, vocês estão vendo as 8 possibilidades aqui, né? Ele sempre consegue classificar corretamente. No entanto, se eu puser um 4º ponto, nós já sabemos disso, né? Pelo problema lá da função ou exclusivo, né? Que tem 4 pontos. Um classificador linear não é capaz de separar 4 pontos para qualquer rotulação binária deles. Né? Para 3 consegue. Portanto, a dimensão Vapnik-Chervonenkis de um classificador linear, de uma reta, de um plano, né, de um modelo linear, é 3. Isso para quando ele recebe 2 entradas. Né? A gente vai generalizar aqui dizendo que a dimensão Vapnik-Chervonenkis de um modelo linear com M entradas é M mais 1. Finito, portanto. Tá? Então a gente já tem um modelo aí com H finito, né? Mas eu espero que não seja o único. Vamos lá. Sendo assim, quando se tem a dimensão maior ou igual a um certo Q, então existe algum conjunto de Q pontos que é particionado por H. Por outro lado, quando a dimensão é menor que Q, não tem como aquele modelo particionar adequadamente o conjunto de Q pontos. Tá? Considerando um neurônio do tipo McCulloch-Pitts com 2 entradas, então a figura 5 mostra que a dimensão VC é 3. Tá? Porque isso é o que o neurônio pode fazer na hora que está classificando, né? Separar o espaço com uma reta. Né? Para cá, por exemplo, são valores positivos, para lá são valores negativos. Okay? Essa generalização eu já falei. Generalizando modelos lineares, por exemplo, no neurônio do tipo McCulloch-Pitts, modelos lineares de classificação, né? Com M entradas, tem dimensão VC, M mais 1. De fato, o problema do ou exclusivo já indicava a impossibilidade de separar 4 pontos. Então, por isso que com 2 entradas eu só separo corretamente 3 pontos. Tá? Vamos agora associar essa dimensão Vapnik-Chervonenkis ao aprendizado. Né? De novo, tem que valer para qualquer modelo. Agora apenas eu vou associar cada modelo a uma dimensão VC, que eu posso calcular. Né? Já calculei aqui para modelos lineares. A dimensão Vapnik-Chervonenkis de modelos lineares é M mais 1.
teria que calcular para outros modelos, mas vamos tratá-la como esse H que a gente está falando. Tá? Então, supondo que dois modelos de classificação são equivalentes quando eles produzem a mesma classificação para as amostras φ, e isso é possível, né? Como eu falei, o número de classificações é finito, então pode dar empate, portanto eu posso produzir modelos equivalentes. Há então um número finito de classes de equivalência, mesmo que o número de funções seja infinito, ok? Repare que esse número finito de classes de equivalência depende tanto do conjunto de funções, ou seja, do espaço de hipóteses, né, quanto da amostra φ. A dimensão VC de um conjunto de funções indicadoras, que depende desse parâmetro alfa, né, é igual a um número H de elementos da amostra φ que podem ser separados em duas classes diferentes, considerando todas as duas elevadas a H maneiras possíveis usando esse conjunto de funções. Ok? Então é possível provar, mais uma vez, um grande salto aqui, por favor consultem esses livros aí do Vapnik, né? É possível provar que com grau de confiança 1 menos neta e com uma amostra de tamanho n, vale essa desigualdade aqui. De novo, eu tenho aqui um limitante superior para o risco empírico, para o risco esperado, que depende do risco empírico de um outro termo, que eu preciso minimizar. Tá? Veja que o risco empírico aparece aqui dentro de novo, mas o grande fator aqui é esse epsilon, né? Que aqui aparece dividindo tudo bem, mas dentro de uma raiz quadrada, e aqui aparece fora. Né? E esse epsilon é função de n sobre h. Certo? Então, enfim, vale essa fórmula, o Vapnik deduziu isso, e ele, nesse termo epsilon, ele toma B1 igual a 4 e B2 igual a 2. Tá? Assim, o limitante para o risco esperado, okay, é composto por dois fatores. O risco empírico é um termo que depende da razão entre n e h, como vocês estão vendo aqui. Tá? Repare que epsilon cresce rápido quando se aumenta o grau de confiança. De fato, quando eu quero que a confiança vá para 100%, eu tenho meu epsilon tendendo a infinito, tornando o limite sem efeito. Então, se eu quero uma confiança máxima, eu não consigo impor um limitante superior para o risco esperado e, portanto, o risco empírico não faz sentido nenhum. Tá? Então, eu não posso trabalhar com a confiança de 100%. Há uma interpretação intuitiva para isso. Qualquer função obtida a partir de uma amostra de tamanho finito não pode atender a um grau de confiança arbitrariamente alto, né, sobre a sua capacidade de generalização. Né? Logo, há sempre um trade-off, um compromisso entre a acurácia fornecida pelo limitante e o grau de confiança que se atribui a esse limitante. Uma consequência imediata do resultado da equação 11 é que, para H, né, que é a dimensão Vapnik-Sherman-Lenz, finito, um aumento no tamanho da amostra faz com que o risco empírico se aproxime do risco esperado. Olha que legal. Vapnik percebeu então que é possível estabelecer uma relação entre o grau de confiança no limitante e o número de amostras. A seguinte regra empírica foi proposta por ele. Né? Então veja, se eu quero um certo grau de confiança, quantas amostras eu preciso ter no meu problema? Repare que esse resultado é teórico e vale para qualquer problema de aprendizado supervisionado. Ok? De classificação binária, evidentemente, certo? Bom, então vamos falar um pouquinho dessa razão N sobre H e que ela vai nos permitir então minimizar o que a gente chama do risco estrutural. Né? Então, com base no resultado apresentado na equação 11, vamos voltar a ela aqui, que está aqui, nesse resultado aqui, onde o epsilon depende da razão entre N e H, né?
constata-se que a minimização do risco empírico funciona bem quando a razão n sobre h assume valores elevados, pois isso reduz bastante o valor de epsilon. Quando esse não é o caso, por exemplo, quando essa razão é menor do que 20, então os dois termos da equação 11 precisam ser minimizados. Para tanto, Vapnik propôs o princípio da minimização do risco estrutural. Né? O que é isso? Então, o primeiro termo da equação 11 depende de uma hipótese particular, ou seja, de um modelo de aprendizado, dado o espaço dos modelos candidatos, enquanto o segundo termo depende da dimensão VC do espaço de hipóteses. Tá? Então, veja, eu quero minimizar os dois termos. Um termo tem que ser flexível o suficiente para reduzir a função de perda, que está por trás do risco empírico. Tá? Mas ele não pode ser flexível demais, senão você aumenta demais a dimensão VC, que está no outro termo. De novo, você cria um compromisso entre a flexibilidade do modelo, que permite reduzir o erro de treinamento, tá? E a confiança que você tem no valor do erro de treinamento. Porque se o modelo é muito flexível, o nível de erro de treinamento não é confiável, tá? Porque a dimensão VC é muito alta. Então eu tenho que forçar a dimensão VC ao mínimo possível sem comprometer o primeiro termo. Tá? De volta àquele velho dilema bias-variância, que a gente já trabalhava com ele, aqui nós formalizamos na parte 1 desse tópico, e aqui nós estamos teoricamente constatando que há de fato esse compromisso. Tá? Então vamos formalizar textualmente aqui. Minimizar o risco estrutural, então, equivale a transformar a dimensão VC numa variável controlável pelo processo de otimização aí do aprendizado, né? Buscando uma complexidade ótima do modelo para o tamanho da amostra. Então, dado um certo tamanho da amostra, quanto que o mapeamento vai poder se contorcer sem comprometer a performance de generalização. Tá? Então, ao minimizar o risco estrutural, obtém-se um resultado mais próximo do risco esperado, o que implica na maximização da capacidade de generalização. Note que possuir dimensão VC finita é condição necessária para a convergência uniforme do risco empírico para o risco esperado, quando n cresce. Repare também que não há uma dependência explícita da dimensão n dos dados de entrada. Isso é uma propriedade importante aí. Comentários finais, ou seja, o nível de abstração aqui está muito alto, vamos tentar sedimentar esses conceitos, usar alguns recursos de visualização gráfica, algumas motivações geométricas. Tá? Pode-se afirmar que o algoritmo de aprendizado generaliza se este garante que o modelo estimado a partir da amostra fornecida se aproxima do modelo esperado, que seria o modelo obtido caso houvesse informação completa sobre a distribuição de probabilidade. De fato, né? Então, o meu algoritmo de aprendizado generaliza bem se eu conseguir sintetizar um mapeamento de entrada e saída que se aproxima bem em toda a região de interesse, né, do mapeamento desconhecido que gerou os dados. Né? Então, se eu não consigo me aproximar bem, posso cometer dois tipos de erro. Né? O chamado erro de aproximação, que é o fato do modelo, que é o bias aqui, né, que é o fato do modelo não ter flexibilidade suficiente, certo? E eu posso cometer também uma parcela de erro, que é chamado erro empírico, ou seja, em lugar de obter este modelo aqui, que eu poderia ter chegado a ele, né,
Mas em virtude de eu ter um conjunto finito de amostras, eu posso cometer esse erro de estimação, que tem a ver com o que a gente chama da variância do modelo. Tá? Então, generalizar bem equivale a minimizar o erro de estimação. Tá? É fazer o melhor possível com o meu espaço de hipóteses. Né? E manter a dimensão VC finita, mas permitindo que ela cresça o suficiente, equivale a minimizar o erro de aproximação. Ou seja, quanto mais eu aumentar a dimensão VC, maior o espaço de hipótese. Então, mais eu me aproximo do modelo que eu quero. Tá? Isso é o que se busca obter com máquinas de vetores de suporte. Automaticamente, ela vai definir automaticamente a dimensão VC da máquina para trabalhar explicitamente com esse compromisso entre bias e variância. Olha que coisa legal. Então, aqui uma outra figura, né? Conforme eu vou aumentando a complexidade do modelo, nesse eixo X aqui, eu vou aumentando o espaço de hipóteses, né? Englobando mais modelos, mais mapeamentos possíveis que eu posso sintetizar. Né? E com isso eu vou reduzindo o erro de treinamento, que eu estou chamando de risco empírico, tá? Mas por outro lado eu estou aumentando a dimensão VC, que a gente já sabe que impacta, diminui o limitante superior para o risco esperado, né? Que eu estou chamando aqui de true risk. Né? Então, a ideia é que eu consiga descobrir, atender esse compromisso entre tentar reduzir a dimensão VC e ao mesmo tempo reduzir o risco empírico. Tá? Vocês percebem que as duas curvas caminham na direção contrária. Tá? Então eu vou acabar encontrando uma solução de compromisso que de fato tende a minimizar o risco esperado, que aqui eu estou chamando de true risk, né? E evitando assim overfitting e underfitting. Tá? E repito que as máquinas de vetores de suporte que nós vamos começar a ver a seguir, elas encontram automaticamente esse ponto aqui ao estimar a dimensão VC do modelo. Ok? Então vamos lá, vamos falar de máquinas de vetores de suporte, finalmente, depois de 44 minutos mais ou menos de aula, tá? De vídeo aula, parte 2, tópico 7. Por que elas têm esse nome? Vamos começar por aí, né? Bom, elas derivam de uma técnica de aprendizado fundamentada nos princípios indutivos da minimização do risco estrutural. E esses princípios são provenientes da teoria do aprendizado estatístico. Por isso que a gente se esforçou aí para cobrir esse tópico 8, bastante abstrato, mas com um resultado bastante consolidado ao final, né? Dizendo que a dimensão VC do meu modelo de aprendizado tem que ser finita e que eu tenho que segurar para baixo para que o risco empírico diga alguma coisa sobre o risco esperado. Certo? É isso que a gente viu na seção 8. Né? Então vamos lá, lendo aqui com essas outras palavras. Então, a teoria da aprendizagem estatística está baseada no fato de que o erro da técnica de aprendizagem junto aos dados de validação, que eu chamo de erro de generalização, é limitado pelo erro de treinamento mais um termo que depende da dimensão VC. Se a dimensão VC for muito alta, o erro de validação fica sem limite. Então, ter um erro de treinamento baixo não me diz nada sobre como vai ser o erro de validação. Certo? Máquina de vetores de suporte implementa um mapeamento não linear executado por um produto interno kernel escolhido a priori. Esse que é um dos problemas dessa máquina, ou seja, se eu errar na escolha do kernel ou da sua parametrização, o desempenho dela é ótimo, condicionado à escolha do kernel. Se a escolha for errada, eu vou ter uma máquina que não performa tão bem. Tá?
Então, implementa uma variável não linear dos dados de entrada para um espaço de características, chamado Fictor Space, de alta dimensão, em que um hiperplano ótimo é construído para separar os dados linearmente em duas classes. Também eu vou lidar aqui com classificação binária. Quando os dados de treinamento são separáveis, o hiperplano ótimo no espaço de características é aquele que apresenta a máxima margem de separação. Vamos ver a figura aqui então. Vocês concordam comigo que se eu tenho que separar a classe verde da classe preto aqui, das bolinhas verdes para os quadrados pretos, este hiperplano consegue separar, mas na verdade eu tenho infinitas possibilidades de hiperplano aqui. E esse hiperplano ele fica no meio do caminho entre as duas classes, tá? E, portanto, ele maximiza a margem de separação entre os dados das duas classes. E mais, para fazer isso, ele acaba encostando aqui, a margem dele acaba encostando em amostras das duas classes. E essas amostras que estão à distância mínima do hiperplano ótimo, né, são chamados vetores de suporte, porque eles suportam o hiperplano. Nenhuma outra amostra participa do equacionamento do hiperplano, apenas essas daqui. Tá? Mas é o problema de otimização que vai me dar quem vão ser os vetores de suporte e, portanto, quem que vai participar do equacionamento do hiperplano. Certo? Se os dados não forem linearmente separáveis, a gente vai tratar disso daqui a pouco. Por hora, vamos supor que realmente eu posso separar os dados por um hiperplano. E há infinitos hiperplanos que passam aí, e eu quero o hiperplano de máxima margem. Esse é o único. Faltou alguma coisa aqui? Não. Já falei aqui, né? Se as amostras tiverem superposição, eu vou ter que generalizar os conceitos, aguardem. Vamos falar então de hiperplano ótimo para classes linearmente separáveis. Né? Quando o aprendizado supervisionado é aplicado ao problema de classificação, as amostras de treinamento são formadas pelo conjunto de dados de entrada associados às suas correspondentes respostas já rotuladas, né? Com mais um ou menos um. Então, após o treinamento, o objetivo é classificar novas amostras ainda não rotuladas. É a essência daquele processo de indução e dedução. Né? Considere o seguinte conjunto de dados, então, x, y, par de dados de entrada e saída. X pertence ao RM, portanto, são N atributos de objetos que eu quero classificar, e as classes possíveis são mais um, menos um. Tá? Muito bem. Classificações binárias são frequentemente realizadas pelo uso de funções com a seguinte estratégia. As amostras são designadas para a classe positiva se essa função discriminante for maior ou igual a zero para elas. Né? E, caso ela seja menor do que zero, eu classifico na classe menos 1. Será considerado nessa seção que as classes representadas pelos rótulos mais 1 e menos 1 são linearmente separáveis e a superfície de decisão será representada por um hiperplano. Né? E onde ele passa ali é igual a zero. Né? Então vamos voltar a essa figura aqui. Né? Se aqui é a equação do hiperplano igual a zero e aqui são as classes positivas, então daqui para cima g de x assume um valor positivo e daqui para baixo assume um valor negativo, certo? Então, é isso que está sendo mostrado aqui. Né? Então, para classes mais 1, o hiperplano assume valores positivos ou iguais a zero, e para a classe menos 1, valores negativos. Tá? Nós vamos fazer uma normalização aqui, que é a seguinte: sempre é possível, né, escalonar os dados trabalhando com o vetor W do hiperplano. Cadê aqui? Ó, esse vetor W aqui. Né? Sempre é possível fazer com que esse ponto aqui tenha o
hiperplano valha mais 1, tá? E esse daqui menos 1, se essa for a classe positiva e essa é negativa. Então sempre eu posso fazer essa normalização de modo que aqui seja igual a 0, aqui igual a mais 1, aqui igual a menos 1. Vamos ver aqui isso exatamente, tá? Então ele está falando que ele quer que todas as amostras positivas estejam do mais 1 para trás e todas as amostras negativas do menos 1 para trás, tá? E essas duas equações podem agora ser colocadas numa única, ok? Dá para vocês perceberem que a informação que está nesse par de equações 13 também está nessa única par de inequações, também está nessa única inequação 14. Aqui a mesma figura do caso anterior, com outras cores, outro design, mas mostrando algumas coisas a mais. Está mostrando o intercepto aqui e está mostrando que a margem de separação entre as classes vale 2 sobre o módulo de W, onde W é o vetor do hiperplano. Tá? Aqui está a equação do hiperplano e só cabe um alerta de que na nossa formulação eu estou usando mais B aqui e não menos B, certo? Mas veja que o hiperplano, a margem do hiperplano é inversamente proporcional à norma de W. Consequência, se eu minimizo a norma de W, eu maximizo a margem. Já começa a haver uma certa familiaridade com o que vocês vinham fazendo, por exemplo, nas máquinas de aprendizado extremo, né? Vocês minimizavam a norma daquele vetor na camada de saída e conseguiam uma melhor regularidade para aquela máquina, certo? A diferença lá é que a dimensão VC da máquina de aprendizado extremo você define a priori. Aqui ela vai ser definida automaticamente, tá? Mas o princípio de minimizar a norma de W é o mesmo que vocês trabalharam lá na máquina de aprendizado extremo, ok? Então tem todo um formalismo ainda aqui pela frente para a gente poder deduzir essa equação aqui. Tá? Na verdade, isso aqui é 2 vezes a margem. Né? A margem é a mesma de cada lado. A gente diz que a margem então, é 1 sobre norma de W. Vamos deduzir isso por aqui. Para o dado vetor W, para um dado vetor de peso W e intercepto B, a separação entre o hiperplano, que é a equação igual a 0, e o dado de entrada mais próximo é chamada de margem de separação e é denotada por ρ. Sempre que for possível obter um ρ maior do que 0, existirão infinitos hiperplanos. Né? Vamos olhar essa figura aqui. Tá? Olha lá. Sempre que eu tiver os dados separados, eu tenho infinitos hiperplanos que passam aqui. Eu quero aquele que é ótimo de máxima margem, certo? Então, dentre os infinitos hiperplanos, eu quero um particular, que é aquele de máxima margem de separação. De acordo com essa condição, a superfície de decisão é dita ser o hiperplano ótimo, e o método de aprendizado de máquina é denominado máquina de vetores suporte, sendo que os dados de treinamento que se encontram à distância ρ do hiperplano são chamados vetores suporte. O conceito de hiperplano ótimo foi desenvolvido por Vapnik e Chervonenkis em 1965. A figura a seguir ilustra a geometria de construção do hiperplano ótimo dentre os infinitos hiperplanos possíveis. Então, vamos entender mais uma coisa aqui. Tá? É difícil saber se uma função não linear, flexível, né, está regularizando adequadamente, ok? Mas no hiperplano, não. Eu sei que esse hiperplano é o que vai ter a máxima capacidade de generalização. Qualquer outro hiperplano que eu pego, seja rotacionando, ou seja, translatando, vocês concordam que ele tende a errar mais para uma certa classe do que para outra? Ou seja, nenhum hiperplano
generaliza melhor para essas duas classes do que esse que está aqui, tá? Chamado hiperplano ótimo, porque justamente ele está equidistante entre as duas classes, não favorecendo nenhuma delas, tá? Então, Vapnik teve esse mérito. É evidente que ele quer resolver um problema com superfície não linear, mas eu acho que vocês já perceberam o que vai acontecer quando entrar o conceito de kernel, tá? Se o problema não for linearmente separável, ele vai usar o truque do kernel para jogar o problema para um espaço de dimensão mais elevada, e lá o problema vai ser resolvido com um hiperplano. E aí ele vai voltar para o espaço original, usando a condição de Mercer, tá? Para obter uma superfície discriminante otimamente regularizada, porque o hiperplano ótimo que ele encontrou lá certamente o é. Tá? E mais, a solução para o hiperplano ótimo envolve um problema convexo que não tem mínimo local, né? Só tem um ótimo global. Então, tem várias sustentações teóricas e práticas aqui para que a gente foque a atenção, né, devote mais atenção a essas máquinas de vetores de suporte. Okay? Bom, os dados para os quais o resultado da equação 14 é igual a 1 são os vetores de suporte, pois são aqueles que se encontram à distância ρ do hiperplano ótimo. Né? Os vetores de suporte exercem um papel importante nas operações desse tipo de aprendizado de máquina. Em termos conceituais, eles são os pontos que se encontram mais perto da superfície de decisão e, portanto, são os de classificação mais desafiadora. Como tal, eles têm uma relação direta com a localização da superfície de decisão. O que eu quero dizer aqui? Quero dizer que essas amostras que estão mais distantes aqui não têm impacto nenhum no posicionamento do hiperplano. Elas são de muito fácil classificação. A mesma coisa essas daqui, né? Mas já essas amostras mais perto da fronteira discriminante, né, são mais desafiadoras. E é aí que eu foco a atenção. Né? E mais uma coisa, né, a definição de quem vai ser vetor suporte, quantos vão ter e quais, também é definido automaticamente durante a otimização. E tem a ver com a dimensão VC. Eu já vou falar isso agora. Tá? O número de vetores de suporte é proporcional, tem uma certa relação de proporcionalidade com a dimensão VC. Então, quanto menos vetores de suporte, melhor, porque eu tenho uma dimensão VC menor. Tá? Considere, então, a forma canônica 13 que a gente colocou. Então, todos os vetores de suporte vão bater na igualdade. Aqui, os vetores de suporte da classe positiva vão produzir mais 1, e os vetores de suporte da classe negativa vão produzir menos 1. Eles estão ali naqueles hiperplanos tracejados, certo? Para calcular a distância algébrica dos vetores de suporte ao hiperplano ótimo, ou seja, o tamanho da margem ρ, é preciso primeiro normalizar o vetor de pesos W e usando a equação do hiperplano canônico 15, né, que está aqui, a gente sabe que isso aqui vale mais 1, isso aqui vale menos 1. Né? Então, eu sei que o ρ é dado por metade da distância entre um vetor suporte da classe positiva ao hiperplano e um vetor suporte da classe negativa ao hiperplano. Deixa eu voltar lá na figura para mostrar isso. Né? Então eu sei que ρ é meio dessa distância aqui, daqui até aqui. E essa distância é dado por isso menos isso, tá? Porque aqui é negativo, se aqui é a classe negativa, aqui é um valor negativo. Então eu tenho que somar dois valores positivos, por isso que eu estou subtraindo aqui, tá? Porque isso aqui vale menos 1, olha lá, certo?
Deu para entender? Então, ρ igual a meio desses dois valores, isso aqui vale mais 1, isso aqui vale menos 1, e, portanto, sobra 1 sobre norma de ômega. Portanto, minimizar o módulo de ômega me ajuda a maximizar a margem do hiperplano ótimo. É isso que eu estou dizendo aqui. Tá? Em resumo, o hiperplano ótimo definido pela equação 14 apresenta o vetor de pesos W ótimo proporcionando a máxima separação possível entre as amostras positivas e negativas. Essa condição ótima é alcançada minimizando a norma euclidiana do vetor W. É possível, então, formular o problema de otimização em uma representação primal para encontrar o hiperplano ótimo para classes linearmente separáveis. Veja só. Então, dado o conjunto de amostras e as saídas desejadas num problema de classificação binária, você tem que resolver esse problema. Minimize a norma de W sujeito a que todas as amostras estejam após aquele hiperplano igual a 1 igual a menos 1, tá? Que é o que a figura mostra aqui. Tá? Veja só, não tem nenhuma amostra nessa faixa aqui. Né? Então, todas as amostras estão daqui para baixo ou daqui para cima. E isso está refletido nessa desigualdade aqui. Tá? Então, minimize a norma de W respeitando essa condição aqui. Com isso, você vai encontrar um hiperplano de máxima margem. O problema 17 pode ser resolvido utilizando o método de multiplicadores de Lagrange para transformar o problema de otimização primal em seu correspondente dual. Vamos lá. Então, aqui, dado esse problema de otimização de uma função quadrada com restrições de desigualdade, né, eu posso obter esse Lagrangiano aqui, tá? E vocês veem que quando x é um vetor suporte, xi é um vetor suporte, isso aqui vai dar 0 e eu posso ter um alfa diferente de 0. Quando xi não for vetor suporte, o alfa vai acabar convergindo para 0 porque eu quero minimizar esse L. Tá? Enfim. Então, tem que minimizar essa função lagrangiana aqui para poder resolver esse problema. Tá? E para isso tem que aplicar a condição necessária de otimalidade, que aqui é chamada de condições de Karush-Tucker, tá? Que é derivar parcialmente em relação a ômega e a B, tá? Obtendo essas duas equações aqui, substituindo as relações na função lagrangiana 18, eu chego a essa formulação aqui, e o meu problema dual agora ganha essa conformação, tá? Repare que o problema dual é só função de alfa, então é alfa que eu vou... Agora eu vou maximizar, tá, essa função aqui de alfa. Né? E ao encontrar os multiplicadores de Lagrange, que são esses alfas e j's aqui, eu consigo encontrar tranquilamente o W, né, que é o que me interessa aqui. Né? E também o B, né? Mas enfim, eu já vou mostrar para vocês depois. Mas o W é a função desses alfas e dos dados de entrada e saída. Tá? Muito bem. O problema de otimização dual 21 é totalmente formulado em termos dos dados de treinamento. Além disso, essa função dual aqui a ser maximizada depende somente dos dados de entrada em produto interno. Olha que legal. E aqui agora, depois que vocês viram a regressão de Kern, baseada em kernel na seção 5.3, lembra-se da parte 1 desse material, tá? Agora já dá para vocês imaginarem, com essa formulação dual, se eu substituir esse produto interno aqui por uma função kernel, tá? Significa que eu estou jogando esse problema para um espaço de características de alta dimensão e aplicando o produto interno lá. E lá que eu vou encontrar o hiperplano. E aí eu trago de volta. Tá? Mas calma que daqui a pouco a gente vai pôr o kernel aqui. Vamos lá.
Outro ponto importante é que esse problema de otimização tem uma única solução, já falei, né, a qual pode ser eficientemente encontrada. Portanto, não há presença de mínimos locais, como em outros problemas de otimização. E mais também, esse problema, a complexidade desse problema depende do número de dados, mas não depende da dimensão da entrada, porque como as entradas sempre aparecem em produto interno, então não aparece a dimensão da entrada aqui, certo? Bom, determinando os multiplicadores de Lagrange ao resolver esse problema atual, eu posso calcular o W e o B, como vocês estão vendo aqui, tá? E essas soluções, né, o alfa ótimo, o W ótimo, o B ótimo, elas vão obedecer para todo N, né, elas vão obedecer essa relação que vocês estão vendo aqui, né? Então esse produto aqui para todo xi, yi, alfa i é sempre igual a zero, ok? Então essa é uma propriedade da solução ótima desse problema de encontrar um hiperplano de máxima margem, né? E ele proporciona uma importante informação sobre a estrutura da solução. Implica que somente os dados de entrada para os quais a margem é 1 e, portanto, os vetores suporte, né, tem um alfa ótimo diferente de zero. Todos os outros dados de entrada têm alfa igual a zero, tá? Se vocês voltarem lá, vocês vão ver isso. Através das condições de complementaridade de Karush-Tucker, pode-se demonstrar isso aqui também, ou seja, aquilo que mais ou menos eu falei, né? W transposto W tem a ver com a norma de W e ele é igual à somatória dos alfas dos vetores suporte. Por isso que eu falei que quanto mais vetores suportes eu tenho, maior a dimensão VC, porque maior vai ser a norma de W e isso torna a máquina menos regularizada, tá? Então a norma do vetor de peso W que está associado ao hiperplano de máxima margem pode também ser dada pela somatória dos multiplicadores de Lagrange dos vetores suporte, tá? Ok? Nessa configuração aqui. Aqui é menos meio, então é 1 sobre raiz quadrada desse somatório. Então as coisas vão fechando, né? E vão fazendo sentido também. Como já mencionado, os dados de entrada com a margem igual a 1 são chamados de vetores suporte, sendo justamente aqueles com os multiplicadores de Lagrange diferentes de zero. Logo, são os únicos pontos que exercem influência na construção do hiperplano. Além disso, o hiperplano ótimo é expresso somente em termos deste conjunto de vetores suporte, como descrito a seguir. Então, vocês estão vendo aqui, né? Você tem todos os dados que são vetores suporte, sustentando a equação do hiperplano de máxima margem que vai fazer a rotulação na classificação binária de novas amostras. Os dados de entrada que não são vetores suporte também não têm nenhuma influência na função de decisão. A função de decisão 27 é utilizada da seguinte maneira: se o resultado de f de x aqui for negativo, o rótulo do ponto x vai ser a classe negativa. Se o resultado for positivo, vai ser a classe positiva. Tão simples quanto isso, né? Bom, vamos finalmente falar então do teorema de Mercer, que sustenta a substituição daqueles produtos internos com uma função de kernel, porque eu quero resolver problemas que têm margem não linear, mas ainda recorrendo ao conceito de hiperplano ótimo. Tá? Então o teorema de Mercer foi proposto em 1909, um resultado matemático bastante interessante. Ele basicamente diz o seguinte, né? Se eu consigo obter uma função simétrica K, tá? Que tem como argumento dois vetores aqui, né? De tal modo que
esse elemento pode ser expresso como produto interno em outro espaço, né, mapeado, né, por alguma função m, não importa a dimensão aqui de Q, e nem quem é essa função φ, né? Se eu consigo encontrar uma função kernel tal que para qualquer função g, né, isso aqui seja maior ou igual a zero, então eu atendo a condição de Mercer. Em termos práticos, só para não precisar me esforçar muito, né, basta isso que vocês estão vendo aqui. Se eu conseguir encontrar uma função kernel com dois argumentos que são vetores do RM, tá? De tal modo que essa matriz seja sempre definida positiva para quaisquer conjuntos de n pontos no RM, tá? Então essa função atende à condição de Mercer e é um kernel que tem um produto interno nesse espaço de características, ok? Que é isso que eu estou falando aqui, já comentei lá, já falei do truque do kernel também, né? Então, de fato, veja, deixa eu só mostrar aqui, né? Se eu substituir na fórmula atual o produto xi transposto xj pela função kernel, eu estou resolvendo o problema do hiperplano ótimo num espaço expandido, espaço de características, e não mais no espaço original. Por que isso é vantajoso? Então vamos ver aqui esse caso, né? Então, esse é o espaço original dos dados, que para separar os dados em vermelho dos dados em azul, eu preciso de uma superfície não linear, tá? Mas eu quero resolver com um hiperplano. Como que eu posso fazer isso? Então eu posso mapear os dados no espaço expandido, que no caso aqui é o R3, e agora eu consigo, no R3, eu transformei o problema de classificação que exigia uma superfície não linear num problema de classificação que pode ser resolvido por um hiperplano. Vocês estão vendo aqui? E aí, quando eu trago de volta o hiperplano, né, a solução de hiperplano de máxima margem, hiperplano ótimo, para o R2, como vocês estão vendo aqui, esse é o hiperplano de máxima margem. Quando eu trago de volta para o R2, porque eu tenho atendido a condição de Mercer, eu vou obter a minha solução, que é a fronteira discriminante da classificação binária, tá? Equidistante também aqui, como aqui, tá? Então, vocês percebem que um problema não linearmente separável no espaço original, quando mapeado para um espaço de dimensão mais elevada, pode se tornar linearmente separável. Isso aqui é apenas um exemplo prático e didático disso, tá? Então, vamos fazer isso, né? Vamos estender a abordagem que até agora sempre trabalhou com o hiperplano no espaço original dos dados, para que ela trabalhe no espaço estendido, chamado espaço de características. Para isso, basta eu encontrar uma função kernel que atenda o teorema de Mercer, tá? Porque onde aparece o produto interno, substitui a função kernel, como eu falei, né? E aí a superfície de decisão, assim que eu resolvo esse problema quadrático com restrições de igualdade e desigualdade aqui, né? Que é um problema que tem um ótimo global, solução única, né? Essa é a função discriminante da máquina de vetores suporte. Veja, aqui você tem uma rede neural, tá? Onde a função kernel seria a função de ativação do neurônio, aqui são os coeficientes da camada de saída, e o número de neurônios da máquina de vetores suporte é igual ao número de vetores suporte, que é algo que eu já disse que depende da solução do problema de otimização. Então, aqui fica claro então que a máquina de vetor suporte pode ser interpretada como uma rede neural com uma camada intermediária, onde cada neurônio, o número de neurônios é associado ao número de vetores suporte,
E os pesos da camada de saída tem a ver com a norma do vetor W lá do hiperplano, né? Porque tem a ver com o alfa, a somatória dos alfas aqui, né? Y vale mais 1 menos 1. Beleza, então, feito isso, né, aqui tem todo esse formalismo que eu falei do truque do kernel, leiam por favor, né? A única coisa que a gente precisa se preocupar mais uma vez é em definir o kernel, qual kernel utilizar, né? E alguns kernels também têm parâmetros internos e eu preciso não só escolher adequadamente o kernel, como acertar na sua parametrização. E não há uma forma sistemática de fazer isso. Alerto já. Tá? Muito bem. Agora nós vamos fazer uma outra extensão, né, que é esse cenário aqui. O que eu faço quando os dados não são linearmente separáveis, como é esse cenário aqui? Então, para que eu possa trabalhar ainda assim com hiperplano, né, eu tenho que admitir erros. Como vocês estão vendo aqui, 3 erros foram cometidos, né? Essa amostra X deveria estar daqui para lá. Então eu estou cometendo um erro, que eu estou chamando de psi, maior do que 1. Tá? Essa amostra aqui está sendo classificada corretamente, mas invadiu a margem. Então também tem um erro no valor de 0,8 aqui, por exemplo. Né? E essa amostra aqui também invadiu e está sendo classificada erradamente. Então tem um erro aqui. Então se eu... Agora, além de me preocupar em maximizar a margem, mas eu admitir alguns erros, mas tentar minimizar o número de erros que eu cometo, né? Então eu vou ter um compromisso entre maximizar a margem e errar o rótulo. Tá? E é isso que você matematicamente está vendo nessa nova formulação aqui. Você tem que minimizar a norma do vetor W para maximizar a margem do hiperplano e ao mesmo tempo você tem que penalizar os erros que você comete da classe positiva e os erros que você comete da classe negativa. Tá? E esses coeficientes aqui, C+, C-, devem ser definidos pelo usuário também. Então veja, você não só tem que definir o kernel adequadamente, os seus parâmetros, como também esses 2 parâmetros aqui. Ou seja, é uma máquina sofisticada, com um ótimo global, uma série de garantias aí, mas tem também algumas parametrizações importantes que você tem que buscar. Tá? Não pode errar nessas escolhas. Então, com essa nova formulação aqui, eu consigo resolver esse problema mesmo para classes não linearmente separáveis, né? Que pode acontecer isso no espaço de características lá expandido. Né? Nem sempre eu consigo chegar numa separação linear entre as classes. E mesmo que eu chegue, eu posso querer maximizar a margem, e aí eu cometo alguns erros para mesmo assim conseguir obter uma margem maior. Tá? A penalização que eu estou dando aqui para os erros, né, é linear. Tá? Então eu estou, na verdade, usando essa função aqui. Se o erro é negativo, eu vou penalizando linearmente para lá. E se o erro é positivo, para cá. Tá? Mas eu posso penalizar quadraticamente ou quadraticamente nesse trecho em vermelho e depois linearmente na continuidade aqui. Né? Então eu estou usando essa penalização, mas eu posso, por exemplo, elevar esses psis ao quadrado aqui. E aí eu mudo para essa penalização aqui. Tá? Ou para essa daqui, que é chamada função de Huber aqui. Tá? Função de perda de Huber. A formulação dual adquire essa configuração aqui. Veja que o C+, C- agora entrou nas restrições de desigualdade.
a função kernel está aqui dentro de novo, e é preciso, como eu já falei, definir C+, e C-, porque isso influencia bastante no desempenho de generalização do classificador. Tá? Alguns tipos, finalmente, né, vamos ver alguns tipos possíveis de função kernel, todas elas atendendo a condição de Mercer. Né? O próprio regressor linear é um kernel possível. Tá? Então é uma máquina linear. As máquinas de vetores de suporte também podem ser máquinas lineares. Tá? Um polinômio, com alguns parâmetros a definir aqui. Esse é o kernel mais popular e talvez com melhor custo-benefício, que é o kernel gaussiano, mas cuidado que ele requer a definição da abertura da gaussiana aqui, esse sigma. Tá? Se você entrar aqui, o desempenho dele pode não ser tão bom. Tem um kernel laplaciano aqui parecido com esse, no lugar de levar ao quadrado, tira o módulo aqui da diferença. Né? E tem também a tangente hiperbólica. Ela é um kernel possível, mas não para todo valor de B. Tá? Para alguns valores de B e C aqui, é atendida a condição de Mercer. Tá? Então são kernels candidatos, mas não é uma lista exaustiva aqui não. Agora, terminada essa apresentação aqui das generalizações da máquina de vetores de suporte, né, cabe lembrar que elas são aplicadas à classificação binária, e eu gostaria de estender para problemas com mais de duas classes, como o MNIST, que tem 10 classes ali. Né? Então, uma possibilidade de aplicar classificadores binários para múltiplas classes, né, é desenvolver essa solução que a gente chama um contra todos. O que a caracteriza? Né? Ela é caracterizada como o nome está dizendo. Né? Você vai pegar, se são 3 classes e os classificadores são binários, então você vai classificar a classe 1 contra 2 e a 3. E vai dar essa solução aqui. Estão vendo esse hiperplano aqui de máxima margem. Tá? Depois vocês vão classificar a 3 contra a 1 e a 2, que dá esse hiperplano aqui. E finalmente a 2 contra a 1 e a 3, dando esse hiperplano aqui. Tendo os 3 hiperplanos, você pode fazer essa heurística de passar a fronteira discriminante das classes, né? Levando em conta essa estrutura geométrica aqui dos 3 hiperplanos encontrados. Né? E aí você resolve o problema de 3 classes com classificadores binários. Né? Isso vale para mais de 3 classes também. Okay? Uma outra possibilidade é o 1 contra 1. Né? Então você vai encontrar aqui o hiperplano de separação de máxima margem entre as classes 1 e 3, o hiperplano entre as classes 1 e 2 e o hiperplano entre as classes 3 e 2. Tá? De novo, você adota uma certa heurística para aproveitar o cruzamento desses hiperplanos aqui para produzir a solução multiclasse que você quer. Okay? Uma terceira possibilidade aqui é trabalhando com um grafo dirigido, né? Direcionado. Então aqui você resolve a classificação 1 contra 3, né? Então se não for classe 3, você vai resolver a 1 contra 2, e se não for classe 1, você vai resolver a 2 contra 3, tá? Então você precisa de 3 classificadores binários, mais uma vez, para resolver o problema numa árvore de decisão agora. Ok? Vamos estender agora esse problema de classificação. A gente acabou de estender para múltiplas classes e não só classificação binária. Vamos pegar as máquinas de vetores de suporte e estender para resolver problemas de regressão. Então aqui eu não vou me ocupar tanto com a formalização, estamos terminando o material, né, finalmente. Quase 1h30 nessa parte 2 já se transcorreu, né, da videoaula. Vamos lá.
Então, no caso que a gente viu até agora de classificação binária, hiperplano de máxima margem, o cenário é esse, né? No espaço de características, eu encontro o hiperplano ótimo usando o truque do kernel, tudo bem. E depois, quando eu volto para o espaço original, eu vou ter uma superfície não linear que regulariza otimamente, né, apresentando uma máxima capacidade de generalização. E eu tenho os vetores suportes naquele plano mais 1 e menos 1. Tá? Para o problema de regressão, eu só vou mudar um pouquinho a lógica. Tá? Em lugar de eu obter um hiperplano de máxima margem, eu vou obter um hiperplano que melhor atravessa os dados, ou seja, de modo que a somatória da distância dos dados a eles seja mínima e que eles residam o máximo possível justamente na região entre aqui onde não podia ter amostras, é onde deve ter amostras aqui. E se tiver amostras para fora, porque eu estou errando, eu tenho que penalizar isso, ok? Então, de novo, eu projeto os dados para o espaço de características, encontro o hiperplano que melhor atravessa os dados lá e trago de volta e acabo produzindo uma função com uma certa não linearidade quando eu faço a projeção de volta. E essa projeção de volta para o espaço original é garantida pelo teorema de Mercer, né? Ok? Então vamos direto apresentar a formulação matemática. Como que eu consigo sintetizar um hiperplano com essas características? Está aqui. Eu tenho que também minimizar o vetor W que caracteriza o hiperplano, tá? E tenho que minimizar os erros cometidos, tanto à esquerda, tanto abaixo como acima. Tá? Aqui eu estou cometendo um erro, por exemplo. Tá? Então, esses erros são penalizados aqui. Então, eu não vou entrar em detalhes, mas a formulação para a regressão é essa daqui, e a máquina é chamada Support Vector Regression. Tá? Então, o hiperplano ótimo é aquele de mínima margem agora, né? E que mais se aproxima da distribuição dos dados, ou seja, o hiperplano deve estar o mais próximo possível dos dados, deve passar pelos dados. Então, diferente daqui que eu tinha margem máxima, aqui eu queria a margem mínima. E quem ficar para fora é um erro cometido que vai ser penalizado aqui. Como eu tenho uma certa margem, os dados que estão aqui dentro não são penalizados, certo? Ou podem ser, mas uma hipótese é não penalizar os dados que estão dentro da margem. Tá? E a função de perda, vamos chamar assim, né? É assim, ela não penaliza enquanto eu estou dentro da margem e passa a penalizar linearmente quando eu sair dela. Ou não penaliza para amostras dentro da margem, mas penaliza quadraticamente quando eu saio delas. Ou já penaliza por aquela função de perda de Huber o tempo inteiro, tá? São três possibilidades. A gente normalmente adota essa daqui da esquerda. Agora, alguns exemplos desse cenário de regressão. Foi bem rápida a apresentação, mas eu vou mostrar não no espaço de características, mas já um problema de regressão em que a gente vai ver o efeito do número de vetores de suporte, né, que torna a máquina mais flexível. Então aqui é um cenário onde eu tenho o número máximo de vetores de suporte, são esses pontos em verde, e a função que eu tenho que aproximar é essa daqui, uma função unidimensional, tudo bem. A função está em vermelho, em azul é a aproximação produzida pelo mapeamento. Então a gente vê que com 32 vetores de suporte eu gabaritei a função. Essa aproximação está de alta qualidade porque os dados não têm ruído, então aqui eu não vou ter o problema de overfitting. Tá? Se eu aumentar esse epsilon, ou seja, aumentar a margem, e eu vou fazer isso a seguir,
cada vez eu vou ter menos vetores de suporte e, portanto, aproximações menos flexíveis, né? Então, é isso que vocês estão vendo aqui. Então, essa aproximação em azul já não passou exatamente pela função vermelho, né? E o número de vetores de suporte, que era 32, caiu bastante, caiu para 12, tá? E eu aumentei 5 vezes a margem de separação que tem que ser minimizada, tá? Veja, era de 0,01, foi para 0,05. Eu vou aumentar mais ainda, vou aumentar 2 vezes agora. Então, o número de vetores de suporte de 12 foi para 10, e a minha aproximação, que é essa curva em azul, já ficou pior, tá? Eu esqueci de comentar que esse toolbox aqui é de autoria de Clodoaldo Aparecido de Moraes Lima, que hoje é professor da USP e foi aluno de mestrado e doutorado junto ao nosso programa aqui da Unicamp, tá? E algumas figuras também, e até sessões desse material, né, estão inspiradas no texto da tese de doutorado dele, né, que eu orientei há muito tempo atrás, né. Continuo nesse processo de aumentar a margem e reduzir agora o número de vetores de suporte para 6, são esses pontos em verde, tá? E a aproximação está ficando cada vez pior, tá? Porque a minha máquina é cada vez menos flexível e menos capaz de aproximar os dados, tá? A função. Ou seja, o hiperplano lá não consegue mais passar pelos dados, porque eu estou admitindo um erro mais alto dos dados até ele, né? Então, quando eu trago de volta, a aproximação começa a ficar cada vez mais grosseira, certo? Agora nós vamos fazer uma síntese dos resultados, né? E para partir para mais algumas generalizações importantes, são mais duas, tá? Estamos quase terminando aqui. Venham comigo, por favor. As máquinas de vetores de suporte mapeiam então os dados originais em espaços de maior dimensão e nesse espaço expandido, denominado espaço de características, resolve um problema linear com hiperplano, tá? Então entendam que essa dimensão aqui pode ser muito maior do que a dimensão desse espaço. Aqui o problema é linear, eu vou encontrar o hiperplano de máxima margem, e quando eu mapeio de volta, garantido pela condição de Mercer, eu tenho essa situação aqui, tá? Também pelo truque do kernel, eu não preciso me preocupar com quem é essa função φ e qual é a dimensão desse espaço, né? Isso tudo fica implícito ao eu aplicar a função de kernel na formulação dual do problema, ok? Então, o resultado final do processo de otimização vai ser uma rede neural com uma camada intermediária, olha que legal, onde o número de neurônios é determinado pelo número de vetores de suporte, e esses pesos aqui tem a ver com a norma do vetor W, tá? E para quem resolveu lá a máquina de aprendizado extremo, as associações começam a ficar bem claras, tá? Mas lembrando que aqui esse número de neurônios é determinado automaticamente durante o processo de otimização e eles têm a ver com a dimensão VC dessa máquina, sim. Quanto mais vetores de suporte, maior a dimensão VC, maior o risco da máquina não generalizar bem. Okay? Por isso que a gente tenta, que a técnica de otimização tenta jogar esse número de vetores de suporte para baixo. E dependendo da função kernel que eu escolho, eu vou ter mais ou menos vetores de suporte. Isso também é um fator que impacta na performance dessas máquinas, né? Então vamos sintetizar aqui através de alguns equacionamentos com uma visualização mais atraente, tá? Então, pela teoria do aprendizado estatístico, eu quero minimizar o risco estrutural. Então, para minimizar o risco estrutural, ou seja, para ter um baixo erro de validação ou uma baixa incapacidade de generalização, né? Ou seja, uma alta capacidade de generalização, portanto, né?
O erro de validação é limitado superiormente, né, pelo erro de treinamento e por um termo dependente da dimensão VC. Ora, se eu aumento a dimensão VC o suficiente para baixar esse termo e nem tanto para subir esse, eu vou ter um limitante adequado para o erro de validação, certo? Então, o princípio da minimização do risco estrutural é trazer para baixo esse erro, ao mesmo tempo que eu trago para baixo esse. Não dá para fazer isso a não ser um compromisso ótimo ali, né? Então, eu tenho que achar o compromisso ótimo entre esses dois termos, que vai ser o mínimo risco estrutural, ok? Quando eu maximizo, então, a margem do hiperplano, eu estou minimizando a dimensão VC da máquina, por conseguinte, eu estou aumentando a capacidade de generalização e, com isso, eu estou minimizando o erro de validação. Tudo com garantias teóricas, tá? A menos dessa condição que eu falei, né? Se você não definir adequadamente o kernel e a sua parametrização e também aqueles termos de penalização ali, o C+, C-, que aparece, né? Você vai continuar a ter essas garantias, mas em cima de uma máquina que não performa tão bem. Tá? Como assim, professor? Bom, se você escolheu errado o seu kernel, né, você vai ter problemas ou nesse termo aqui ou nesse termo aqui. Com o kernel adequado e bem parametrizado, você vai se dar melhor nesses dois termos. Né? Então, outro aspecto fundamental da teoria da aprendizagem estatística é aqui, né? O erro de validação também é limitado superiormente por essa razão entre o número de vetores de suporte, que tem a ver com a dimensão VC, e a quantidade de amostras de treinamento. A gente viu isso na seção 8, tá? Essa razão entre H e N, certo? E, portanto, quanto menor o número de vetores de suporte, a porcentagem de vetores de suporte nos dados, né, isso implica numa maior capacidade de generalização e numa menor complexidade da máquina de aprendizado. Agora nós vamos para a penúltima seção aqui, que faz uma nova generalização bastante interessante, criativa, né, das máquinas de vetores de suporte. A gente vai falar aqui de uma tal de inferência transdutiva. Tá? Então, a inferência transdutiva é um método de treinamento semi-supervisionado que representa uma alternativa ao conhecido processo de inferência indutiva e dedutiva, que a gente viu na parte 1 desse tópico. Tá? No processo de inferência indutiva e dedutiva, primeiro induz-se um modelo de classificação ou regressão, treinando uma máquina de aprendizado, né? E em seguida eu vou usar esse modelo aprendido para deduzir a saída para novas entradas, certo? Então, vamos considerar que num certo problema eu tenho os dados rotulados aqui de duas classes, né, um problema de classificação binária, e aqui eu encontrei o hiperplano de máxima margem. Qual o problema para o desempenho dessa máquina aqui, uma máquina indutiva, dedutiva? Né? É que quando chegam novas amostras não rotuladas, né, ela vai cometer erros de classificação porque o hiperplano ótimo não trabalhou com os rótulos nessa região. Eu não tinha amostras aqui, porque eu não tinha dados rotulados aqui. Né? Então, a inferência transdutiva ela vai tentar trabalhar ao mesmo tempo, na hora que ela está sintetizando esse hiperplano, ela vai tentar trabalhar ao mesmo tempo com os dados rotulados e com os dados não rotulados, rotulando-os, né? Para poder posicionar o hiperplano ótimo. Tá? Então é isso que vocês estão vendo aqui. Né?
A inferência transdutiva, enquanto aqui eu tenho a indução e a dedução em dois passos, na inferência transdutiva eu tenho um único passo, porque eu uso todas as amostras para poder posicionar o hiperplano ótimo, e quando eu terminei de posicionar o hiperplano ótimo, eu já rotulei essas amostras que estão em branco, as bolinhas e os quadradinhos aqui, certo? Por isso que o hiperplano está aqui, porque ele encontrou uma rotulação que maximizava a margem. Ok? Então, deu para entender esse processo, particularmente em aplicações onde eu tenho muito poucas amostras já rotuladas e muito mais amostras não rotuladas. Esse tipo de inferência transdutiva é muito interessante. Qual é o problema dela? É o problema combinatório, né? As possibilidades de rotulação dessas amostras em branco, se elas são em número K, por exemplo, é 2 elevado a K. E será que você tem recurso computacional para ir atrás disso, né? Então, tem sim alguns atenuantes, por exemplo, você pode partir desse hiperplano aqui, rotular as amostras de acordo com esse hiperplano e depois ir mexendo nas amostras que estão mais perto do hiperplano para ver se melhora a margem. Tá? Então, tem algumas heurísticas aí, mas eu acho que vocês entenderam esse processo de inferência transdutiva. Ele é semi-supervisionado, trabalhando tanto com as amostras rotuladas como com as não rotuladas, e assim que ele define onde está o hiperplano, ele também já rotulou as amostras, porque ele vai posicionar o hiperplano ali ao propor uma hipótese de rotulação para as amostras. O importante é encontrar qual é essa rotulação ótima. Tá? Então, a formalização matemática está aqui. O problema está não só em obter o W e o P, tá? Mas em obter esses rótulos aqui, que é das amostras, das K amostras que ainda não tem rótulo, certo? Então, também faz parte do problema de utilização encontrar essas rotulações ótimas aqui, tá? É um problema bem interessante e, como eu falei, o nicho de aplicação dele é em cenários onde eu tenho muito poucas amostras rotuladas relativas às não rotuladas. Aqui é um exemplo de aplicação dele, digamos que eu parto com esse hiperplano ótimo aqui, considerando somente as amostras rotuladas, e conforme eu for rotulando as demais, né, eu vou acabar convergindo para esse outro hiperplano, que ele generaliza muito melhor, né, e porque ele levou em conta muito mais amostras do que eu tinha antes, certo? Então, dessa solução, que aparentemente é muito boa aqui, que maximizava a margem, eu vou acabar chegando nessa. E lembre-se que quanto mais dados eu posso usar, melhor a máquina generaliza de fato. A teoria do aprendizado estatístico sustenta isso muito claramente. Tá? E o Hawkins não só formaliza adequadamente essa inferência transdutiva, como tem um toolbox, um solver, né, que resolve esse problema de aprendizado transdutivo. Tá? Finalmente, esse único slide aqui, é isso mesmo, né, mostrando um cenário bastante curioso, que é a aplicação das máquinas de vetores de suporte para problemas de clusterização. Nesse cenário, até pelo avançado do tempo da videoaula, eu só vou apresentar a ideia dele, que é o seguinte: eu não vou apresentar nenhuma formulação matemática. Para resolver o problema de clusterização, vocês estão vendo aqui, eu tenho que simplesmente envolver os dados no espaço de característica por uma hiperesfera. Quando eu volto para o espaço original, essa hiperesfera se transforma nessas várias regiões fechadas que vocês estão vendo aqui. Tá? Nesse caso, como tinha poucas amostras, ele resolveu separar
essas amostras formando um grupo, essas aqui formando outro grupo e essas aqui formando o terceiro grupo. Tá? Quando eu fui de 100 para 200 amostras, eu acabei caracterizando melhor dois grupos e ao fazer a mesma coisa, né, envolver todas as 200 amostras por uma hiperesfera, sendo que algumas das amostras vão ser vetores suporte da hiperesfera, né? E ao retornar ao espaço original, essa hiperesfera magicamente vira duas regiões fechadas, formando dois clusters. Tá? Então é bastante curiosa essa aplicação e bastante poderosa também. Tá? É importante entender que Support Vector Clustering é uma área assim, bem promissora aí em agrupamento de dados. Tá? A formalização matemática é parecida com as anteriores, mas tem algumas diferenças que eu não entrei em detalhes aqui. Qualquer coisa, recorram a esse paper aqui, que já trata de uma versão incremental da técnica, mas enfim, ele no mínimo vai remeter vocês a uma leitura mais básica sobre SVC. Né? Com isso eu fecho aqui o material, agradecendo mais uma vez ao professor Clodoaldo Lima. Né? Aqui está a citação da tese de doutorado dele defendida em 2004. Ele trabalhou com o comitê de máquinas, tanto de máquinas de leitor de suporte, como mistura de especialistas também. Tá? Todos os trabalhos do LAPNIC, tem uma outra tese de mestrado de um aluno meu aqui de 2002, nenhuma referência aqui. Bom, eu destacaria sempre esse excelente livro aqui desses estatísticos de Stanford, tá? Hastert, Buchanan e Friedman, que é uma referência que eu sempre cito, citei no tópico 3 lá de álgebra linear e em outros tópicos também, mas enfim. Não são muitas, mas é evidente que existem muitas outras que eu acabei não incluindo aqui, não é uma lista exaustiva, portanto. Com isso, eu concluo esse tópico 7, em sua parte 2, né? Agradecendo a paciência de vocês até agora. Né? E para aqueles que não se inscreveram no canal, peço que se inscrevam. Né? E quem não acompanhou a parte 1 dessa videoaula, né, e não me ouviu no início dessa videoaula, de que seria interessante assistir-la primeiro, mas enfim, quem chegou até aqui e ainda não assistiu a parte 1 desse tópico 7, por favor, assista, porque é um complemento importante a essa videoaula da parte 2, ok? Então, com isso a gente conclui mais um tópico do curso de redes neurais, do programa de pós-graduação da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação aqui da Unicamp.